Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje vestimos o fato, calçamos as luvas, colocamos o capacete e metemos mãos ao volante e subimos montanha acima. Hoje tenho connosco em estúdio o rei do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. José Correia é sem dúvida um nome incontornável no panorama dos desportos motorizados em Portugal. Seja bem-vindo, José, aqui ao nosso atleta canal. É um prazer recebê-lo cá. E a primeira pergunta é muito simples. Como é que surgiu esta sua paixão pelos desportos motorizados? Sim, obrigado pelo convite e por estar cá presente com vocês. A paixão surgiu em 2013. Portanto, eu sempre tive paixão pelos carros, sempre gostei muito de carros, sempre gostei de acelerar. Mas em 2013 recebi um convite de um amigo para partilhar o carro para fazer a rampa da Falpear. E daí que era um Alfa Romeo 156, nós alugámos o carro os dois e fomos fazer a rampa da Falpear. Entretanto, na primeira subida de treinos, que era eu, a fazer, o carro abriu logo, acabei por não fazer a subida de treinos. Depois foi a subida, que aquilo lá 2 subidas de treinos, ele foi fazer a subida dele, já correu melhor, o carro já estava pronto. E a partir daí fiz a primeira de prova, como subida, e depois fiz as outras e gostei daquilo. Como gostei, a partir daí passei por fazer o campeonato de montanha seguido, portanto, logo o ano inteiro. Até o final, não é? Fez as provas todas? Fiz as provas todas, com aquele carro. Depois, no ano seguinte, voltei a fazer o campeonato com o mesmo carro e com o mesmo parceiro. Mas, entretanto, a meio da época, aquele carro já era pouco, então comprei um novo. E assim sucessivamente fui trocando de carro vários anos e hoje Muito bem. Estamos aqui. E as provas de montanha sempre foram a sua preferência? É assim, eu também gosto de velocidade, mas gosto mais da montanha porque portanto, cria-se ali uma amizade, não há uma competitividade direta, portanto, aquilo cria-se ali uma família e é um desporto que não obriga a perder muito tempo, portanto, não obriga a treinar, porque é um evento de um fim de semana só? É um evento de um fim de semana, portanto, é sábado e domingo, no fundo, portanto, e para mim, por motivos profissionais, claro, é fácil contornar esse desporto. Claro, porque lá está, o José Correia também é um dos grandes patronos, por assim dizer, do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group, o grupo que detém, e esse também é um orgulho para si, também ser alguém que ajuda este desporto a crescer? Sim, eu quando entrei lá, o desporto era um desporto que já existia, mas que não era muito visível, portanto, e quando eu entrei, também começámos a obrigar que aquilo fosse mais competitivo e então começou a aparecer carros mais evoluídos, melhores, preparados. E eu comecei a apoiar aquilo para dinamizar o desporto e conseguir pôr, hoje em dia, naquela altura aquilo tinha 20 e poucos, 30 carros, hoje em dia o desporto de montanha está com 50 carros, 50 e tal carros. E todos muito mais competitivos. E todos os carros que hoje em dia já têm um parque automóvel, acho que muito bom. Bastante bom. E o José de Braga, correto? Sim, sou de Braga. Portanto, como bracarense, qual é que é o sentimento mais presente em si quando sobe a rampa da Falpear a toda a velocidade? É assim, Braga, eu costumo dizer que Braga para mim tem uma responsabilidade a dobrar, porque nas outras rampas, se acontecer um azar, um toque, não, tem menos público. Agora Braga não, Braga tem muita gente conhecida, tem muito público, há sempre um receio de acontecer qualquer coisa porque é diferente. Está a jogar em casa. Está a jogar em casa e é complicado. E quer ficar com a vitória em casa. Sim, essa vitória eu quero sempre, não é? Mas em Braga é o que eu digo, temos que ter outra responsabilidade de arriscar sim, mas ter cuidado com o que arriscamos para que não aconteça um azar, porque claro, é chato. Ou seja, faz uma corrida sempre mais comedida, mas sempre com os olhos na vitória. Sim, com os olhos na vitória, mas sempre mais cautelosa para que não corra nenhum risco de haver um azar, ou um toque, ou uma coisa assim. Sem arriscar tanto, não é? Perfeito. E do resto das outras provas do Campeonato de Montanha JC Group, tem mais alguma que gosta particularmente de correr? É assim, eu por norma gosto de todas as rampas, porque são todas diferentes, umas mais rápidas, outras menos rápidas, outras com mais curvas, outras com menos curvas, são todas diferentes. Agora há aquelas que dá mais adrenalina, que conseguimos acelerar mais, depois há aquelas que são mais lentas, por exemplo, aqui a rampa da Penha é uma rampa que não é muito fácil, que é uma rampa muito técnica, muito
além de ser curta, tem muitas curvas, é muito estreitinha, muito apertada, quer dizer, se há ali um erro qualquer, pode ser o erro do piloto. Pois, o erro fatal que já vai acabar ali com a subida, não é? Fica a meia. Já me aconteceu aqui na Penha, não é? Aqui na Penha já aconteceu? Já em 2016, quando eu comprei o Nissan GTR, não é? Sim. Estava aqui a fazer esta rampa, entretanto o tempo estava de sol e toda a gente desceu com pneus de chuva, mas eu, como o tempo estava para mudar, eu disse, bem, ainda dá para subir com pneus de chuva, mas eu era dos últimos a subir. Entretanto, desci com pneus slicks, não é? Sim. Os outros subiram todos ainda com tempo seco, quando eu subi já estava a chover e eu esqueci-me que levava, portanto lá está, meti o capacete, esqueci-me que tinha pneus slicks, na chuva correu mal, quando desci a chegar lá acima, aquilo, pronto, saiu numa curva, fiz um peão e ficou logo ali. E acabou por ficar ali. Porque lá está, porque isso também é uma componente muito importante. Vocês não é só correr, vocês também têm que preparar o carro, têm que ter atenção aos pneus usados. Sim, nós preparamos o carro, se é para chuva ou para sol, não é? E depois já há aquelas corridas que às vezes nem é chuva nem é sol. Por exemplo, ainda agora nós, lá embaixo em Setúbal, na Rábida, no sábado começámos. Primeiro não chovia, depois choveu, depois deixou de chover. Quer dizer, depois nós temos ali um impasse que nem sabemos com que pneus vão, porque aquilo de uma hora para outra começa a chover e se nós estamos com pneus lisos, aquilo pode correr mal e não se consegue fazer tempos. Pois, vocês, ou seja, aquilo é mesmo ao segundo. Vocês têm aquilo é a milésima do segundo. Pois, vocês têm ali o tempo de partida e antes de chegar lá têm que perceber qual é que é o pneu que vai usar, Tem não é? que perceber, mas é assim, mas entretanto o tempo de um minuto para o outro muda. Mas nós até está o tempo, não está a chover, mas quando nós estamos com aquilo, os carros estão em fila e à espera, não é? E vão partindo de 30 em 30 segundos. Quando chega, se eu estiver no fim, que eu sou dos últimos, não é? Quando eu estiver no fim, pode estar a chover e eu já não tenho hipótese de trocar de pneus, tenho que subir com os pneus que estiverem. E aí já tem que fazer uma subida muito mais moderada, com muita mais atenção, não pode arriscar tanto. Quer dizer, tem, mas às vezes não se faz. Porque depois a adrenalina também começa depois a subir. A adrenalina começa e depois já pode acontecer, que às vezes dá um toquezito ou outro, mas isso faz parte das corridas. Sei que também faz provas de velocidade, não tantas como gostaria, se calhar, mas pode-nos falar um bocadinho das diferenças das provas de velocidade para as de montanha? É assim, a diferença da prova de velocidade, nós na montanha não temos concorrência direta, é assim, temos concorrência nos tempos, cada um sobe e faz o seu tempo, né? E não há concorrência direta, o que fizer o melhor tempo, não há. Tem a pista só para si. Tem a pista só para si, naqueles segundos, ou naqueles minutos. Na velocidade, saímos todos juntos, né? E depois safe-se quem puder, não é? Aquilo é ao molho e é bota para lá. E daí que é diferente, porque às vezes há um toque ou há um encosto e as pessoas depois zangam-se uns com os outros e no final depois às vezes pode haver problemas. Há mais atritos, mais guerras. Há mais rivalidades na velocidade do que na montanha. Por isso é que eu gosto mais da montanha, porque cria-se uma família de amizade de amigos. Na velocidade às vezes cria-se inimigos. Pois, que acontece. E o José gosta de estar no desporto pelo lado bom, pelo lado desportivo, pelo lado da amizade, do convívio e também, claro, aliado à competição. Sim, eu mesmo na velocidade, eu vou para lá para competir, assim, é óbvio que toda a gente gosta de ganhar e eu também gosto de andar na frente, mas não sou daqueles que fico chateados se não ficar na frente. Agora, não gosto é de ter guerras nem problemas, e daí por isso é que eu às vezes evito mais de ir para a velocidade do que ocupo, porque senão até gostaria de fazer mais. Mas também em termos de tempo também lhe ocupa mais tempo. Tem que fazer as pole positions. Tem que fazer mais treinos, é diferente. Rouba mais tempo e tem que treinar mais em circuito. Então, e é muito diferente conduzir em circuito fechado, como por exemplo no circuito Vasco Sameiro, aqui em Braga, é muito diferente correr lá do que correr, por exemplo, numa rampa? Eu costumo dizer, é fácil ir da rampa para o circuito, mas do circuito para a rampa já não é tão fácil. A rampa obriga, ou seja, obriga a ter mais, não digo treino, mais técnica do que no circuito. O circuito permite uma saída de pista, permite um alargamento, na rampa não. Qualquer erro que cometa, uma trabalho mais tarde ou mais cedo pode impedir, enquanto no circuito uma trabalho mais tarde ou mais cedo não implica em nada. Vai à gravilha vai e acabou, gravilha, não é? Isso. E volta a entrar. Enquanto na montanha não, na montanha aquilo tem que ser matemático, não pode haver grandes falhas. Na montanha vai ao muro, não é? Vai ao muro logo. Não há grandes hipóteses. Existem muitas diferenças na preparação dos carros, por exemplo, para quem vai correr num circuito ou na montanha?
Sim, há diferenças. Ou seja, o carro na montanha em geral põe-se mais baixo do que em circuito, depois mais aderência. as suspensões também se põem diferentes, portanto a pressão dos pneus, há uma série de as barras estabilizadoras, portanto há uma série de pormenores que têm que ser mudados de um lado para o outro. Muito bem. E isto porquê? Porque lá está, na rampa vocês é tudo muito mais apertado, tudo muito mais ao limite. É o que eu digo, na rampa é tudo mais ao limite num sítio que tem menos espaço para qualquer erro. Portanto, enquanto na velocidade permite qualquer erro, na montanha não permite qualquer erro. Tem que estar tudo afinadinho ao pormenor, a não ser que não se queira fazer tempos, e então anda lá atrás, vai devagar e acabou. Se não quiser ser competitivo, né? Se quiser só acabar. Mas eu acho que toda a gente que vai para ali, seja do último ao primeiro, toda a gente quer ir para a frente. Só que pronto, depois há aqueles que vão e os que não vão, não é? Pois, há aqueles que conseguem mais, outros conseguem menos. Muito bem. Trocou de carro este ano, certo? Sim. E tenho agora o Norma M20 FC. Fala-nos um bocadinho do carro. Sente alguma diferença relativamente ao Ozella, o anterior? É assim, eu tinha o Ozella, e o Ozella é um bom carro, é um carro fiável. Nunca tive, sempre às vezes uma coisita ou outra, mas nunca tive nenhuma avaria ao carro, é um carro fiável. E é um carro diferente do Norma. O Ozella é um carro que permite mais aceleração em curva, ou seja, consegue curvar mais rápido, porque aquilo é um motor atmosférico, não é? E portanto, pode-se curvar, acelerar mais a curvar. Acelerar mais, sem medo, não é? Sem medo a curvar. O Norma é diferente porque é um motor turbo, não é? E então o que é que acontece? A direito aquilo acelera muito, mas a curvar é preciso ter muito cuidado, porque aquilo que se acelera a curvar, como é o turbo, quando o turbo entra, aquilo ganha muita potência e o carro pode sair de traseira. Faz logo ali um drift. Sim, e na montanha, é o que eu digo, se for na velocidade, às vezes se ele sair ainda há tempo de corrigir e de ir buscá-lo. Na montanha, se ele sai, não há tempo de corrigir porque tem logo os rails ali muito perto. Pois, não, exatamente, não consegue alargar a trajetória não para consegue depois alargar voltar. A trajetória, e então é mais difícil. Pois. Falou no início, conduziu o primeiro carro, foi o Alfa Romeo 156. Qual é que é as diferenças de um carro para o Alfa Romeo 156, a primeira vez que entrou dentro do carro e agora entrou no Norma? Quais é que são as diferenças que sente, essencialmente? Sim, são muitas. São muitas, porque assim, são carros completamente diferentes, né? E o Alfa Romeo 156 é um carro que já tem muitos anos, e assim, quando eu entrei na primeira vez, aquilo andava muito. Ou seja, o carro, pela primeira vez na montanha, andava muito. Eu, a seguir, achei, passado um ano, que aquilo não andava nada. Portanto, vai-se ganhando confiança e aquilo depois não anda. Depois eu comprei um Seat, um Leon MK1, então aquilo já era um carro que sim que andava. Mas ao fim de um ano e tal, a gente vai se habituando e depois aquilo já deixa de andar. Passado, ou seja, isto foi em 2015, comprei o Seat Leon, o MK3. O MK3. Depois até a minha filha andou com ele. Então aquilo já era um carro que já andava mais. Mas depois passou para a sua filha também, não é? Ao fim de um ano, começa-se a habituar e começa-se ou seja, a explorar o carro quase ao limite. Ou seja, você começa a ganhar também mais apetências, mais confiança no carro. Mais confiança, começa a levar o carro ao limite e depois aquilo já não tem mais para dar. Então, a partir daí foi quando eu comprei o Nissan GTE, fui comprar lá na Alemanha, foi um carro, foi campeão em 2015, foi o carro campeão de velocidade. Sim. E então comecei e dos GTs também, não é? Sim, dos GTs, portanto, e eu então comecei a fazer em 2016 com esse carro. 2016 foi uma aprendizagem ao carro, 2017 já comecei a ganhar, em 2018 já fui campeão, portanto, depois já estava ali o carro, já tinha sido campeão, já tinha que trocar, e então foi quando eu... Já tinha que ir buscar um mais forte foi ainda. Quando eu então passei para a Barqueta, para a Ozella, não é? Quando eu ali primeiro ano a adaptar-me, depois no segundo ano já fui campeão. No terceiro ano, que foi o ano passado, fiquei em segundo lugar a 3 pontos do primeiro, porque o carro teve ali uma avaria e andámos ali 4 provas que não conseguíamos descobrir qual era a avaria. Sim. Entretanto, quando só na última, ou seja, no mês de agosto, que havia férias, então tivemos ali um percurso, conseguimos descobrir qual era a avaria e eu assim já ganhei a prova a seguir, mas já não deu para ganhar o campeonato, fiquei ali a 3 pontos do primeiro. Do primeiro. E este ano, então comprei o Norma para voltar a ser campeão. Exatamente, ou seja, esta escolha que você faz nos carros normalmente está sempre ligada àquela vontade de vencer e conquistar ainda mais, reduzir os tempos e crescer cada vez mais de prova para prova. Sim,
de trocar e pronto, e andar na frente, quer dizer, não quer dizer que se eu ficasse com o Ozela que não pudesse ser campeão outra vez, mas assim com este eu acho que dizia que um carro diferente, temos que ir mudando, adaptando-nos ao carro, né? Embora eu ainda me estou a adaptar ao carro, penso que agora a partir daqui para a frente cada vez o rendimento vai ser maior. Vai ser maior, exatamente. E agora vamos falar um bocadinho do GT3. O GT3, o Nissan GT3 é aquele carro icónico, acho que é o mais icónico japonês de sempre. É o Godzilla do asfalto, ou seja, aquilo acho que está no imaginário de muita gente. É especial conduzir o GT3? É assim, para mim é um carro muito bonito, é um carro bom, mas é um carro muito difícil de conduzir. Aliás, eu acho que é dos carros mais difíceis de conduzir, porque aquilo também é um GTA só puxar atrás. Pois. E de todos os carros, inclusive das barquetas, acho que é o carro mais difícil de conduzir até hoje. Porquê? É um carro que tem muita potência, é um carro que tem motor à frente, atrás não tem peso nenhum. E então é um carro muito rápido, só que os travões, aquilo trava, mas não... Não trava tanto como anda, é não isso? tem travões para segurar aquele carro, que aquilo é pesado. E, por exemplo, na montanha, na velocidade aquilo é bom, na montanha é um carro muito difícil. Eu fui campeão na montanha, mas eu cheguei a ficar em segundo à geral. E, aliás, no fim do campeonato eu fui segundo à geral. Mas é preciso dizer assim, eu vou chegar na curva, não sei se vou conseguir passar, não é? Só até que ele passava. Às vezes nem eu sabia como é que passava lá, mas ele passava. Mas é um dos carros mais difíceis de conduzir. Ou seja, o GT3 não é para qualquer pessoa, não é alguém que pode chegar e entrar dentro do carro e fazer uma rampa, não é assim, tem que haver um percurso de aprendizagem. Eu acho que primeiro tem que se adaptar muito ao carro e rolar muito com o carro para conseguir andar com o carro. É o chamado, tem que ter o kit de unhas para o carro. Aquele obriga a ter, ou seja, andar em circuito e perceber as manhas. E perceber o carro. Porque depois é assim, na montanha, ainda por cima, eu para conseguir andar com aquele carro tinha que levar tudo desligado. Controle de tração, tudo a zero. Portanto, porquê? Porque autoblocantes, tudo a zero. Porque se levasse isso ligado, o que acontece? O carro, nas curvas, fazia o corte por causa da tração, não é? E então não andava. Mas eu, como precisava de andar, não é? Tinha que desligar aquilo tudo para que ele, mesmo com a roda no ar, ele tinha que andar. Então, era o que fazia muitas vezes. Só que às vezes podia correr mal, não é? Pois, lá está aqui. Se eu uma vez ou outra a correr mal, mas isso... Faz parte da corrida. Faz parte das corridas. E quantos elementos tem a sua equipa, a JC Group Racing Team? É assim, por Desde norma, mecânicos, pessoal da logística? Somos uns, depende, 7, 8, 9, todas as vezes depende. Mais ou menos, vai dependendo das rampas e... Sim, depois depende dos carros que levamos, se levamos mais ou menos, mas em geral é sempre os 8, 9, 10 pessoas. Como é que vive os dias que antecedem uma rampa, uma subida? E tem aquela ansiedade boa antes da prova? Não, por acaso, para mim até ao dia de ir para a prova é tudo normal. Portanto, é assim, muitas vezes eu venho de viagem e chego cá no sábado de manhã de avião, venho de Angola ou do Brasil e vou direto para a prova. Às vezes sem dormir e... sem dormir. E portanto, há pessoas que ficam um dia antes, andam ali todo. Eu não, eu por acaso trabalho, aliás, até ao dia de ir para a prova eu trabalho e muitas vezes já saio tarde e vou e não me afeta. Não tem assim nenhuma rotina de preparação especial para ir competir? Não. É quase como diz o outro, é chegar lá, sentou, mete o capacete e vai. Exatamente. E a questão de não dormir vem das viagens, não dorme quando entra no carro, também não tem possibilidade de dormir, não é? Porque não, ali é que não pode dormir mesmo. Aquela velocidade não dá sono, não é? Não há hipótese de... Não, por acaso eu aguento bem, não é? Claro. Mas exige, a forma física exige de si também também é preciso também fazer alguma preparação física para também conseguir acompanhar e fazer essas provas assim no limite, na redline. É assim, eu por acaso não faço nenhum desporto. Aliás, eu costumo dizer, o único desporto que faço é a montanha e as corridas, não é? Porque de resto também não tenho tempo para o desporto, mas acho que também já é do dia a dia, porque assim eu costumo dizer, eu no trabalho já faço desporto, claro. Sempre a correr para um lado para o outro, portanto isso é meio desporto feito. Já está, as corridas fazem parte de si, não é? Já faz parte de si. Eu costumo dizer, quando é uma coisa que nós gostamos, nunca tem problema, fazemos sempre tudo bem. Exatamente. Ainda se lembra do sabor da primeira conquista? É assim,
Por acaso eu comecei a conquistar logo prémios logo nas primeiras corridas. Logo no início. Logo no início. Ainda se lembra, aquela primeira conquista foi especial, o que é que sentiu? É assim, eu comecei a ganhar prémios, mas não era logo dos primeiros lugares, Sim, não era sim, lá sim, atrás, das classes, das categorias, portanto, quando comecei a ganhar, depois eu disse, nós ganhámos o primeiro e começámos logo a pensar em subir a fasquia, até ganhar mais acima, portanto, e é assim que... Começa a ganhar o bichinho da conquista. O bichinho, portanto, eu às vezes, assim, como é óbvio, nem sempre fico em primeiro, nem sempre ganhamos, mas eu sou daquelas pessoas que não fico chateado. Se não ganhar, pá, olha, paciência, na próxima há de se ganhar, mas gosto sempre de ganhar. Claro, obviamente, obviamente. Qual é que foi a prova mais dura que fez até ao momento? Recorda-se assim que teve alguma... Foi mais difícil, foi mais exigente? Assim, eu acho que as provas mais duras foi em termos de velocidade. Velocidade. Uma altura, no Algarve, foi quando fui cá à Fórmula 1, eu fui fazer uma prova de velocidade junto com a Fórmula 1, né, no intervalo, e então estava lá dois ingleses e eu, entretanto, numa dos treinos, né, tive azar, arrebentou-me um pneu, e quando parti para a prova, eu estava em primeiro, para arrancar de primeiro, e fui arrancar de décimo. E então, como arranquei lá de trás, né, o que é que eu fiz? Fiquei para trás, dei-me um bocado de espaço, e quando eu vi que estava para abrir o vermelho, eu acelerei e consegui passá-los todos, e fui para primeiro. Só com o inglês, ou seja, quando viu que eu passei por ele, na primeira curva eu saí fora, né? E o gajo, como viu que eu passei para primeiro para me botar para fora, foi a todo pânico, estou-se a mim e atirou-me para fora. Portanto, e passei para terceiro lugar, depois ainda consegui recuperar, cheguei a segundo, mas já não deu para ganhar. Daí as provas de velocidade serem assim mais intensas, mais... É porque é o que eu digo, as pessoas não se respeitam, portanto, e é assim, epá, ele não vai de uma maneira, eles não fazem como condução não vai ao bem, vai ao mal, bota para fora que é para arrumar, não é? Eu acho que isso não faz parte das corridas, quer dizer, para muita gente gosta disso, mas eu não acho que não faz parte das corridas. Sim, ou seja, não liga a meios para atingir um fim, e isso não é o lado bom do desporto, não é? E eu não gosto de fazer isso, porque assim, se eu gostasse de fazer isso também arrumava com os outros todos, mas okay, fazia o mesmo, não é? Fazia o mesmo, mas acho que não faz parte de mim arrumar ninguém para fora da pista. Meti umas barras também lá atrás. Muito bem. O público é sem dúvida um dos elementos mais importantes quando está a subir uma rampa e sente o carinho do público e aquele calor humano. E até nos dá mais garra, porque assim, quando nós somos apoiados e vimos que está a gente, então ainda dá mais garra para acelerar mais e atingir mais velocidade. A fazer mais espetáculo. Por isso é que eu gosto muito da Falperra, porque tem muito público, é uma rampa que está cheia de gente. Não é? Sim, a Falperra é capaz de ser uma das mais icónicas, sem dúvida alguma, aqui a nível nacional. Eu acho que é que tem mais público, é a Falperra. Depois as outras também têm, mas já não é tanto. Por exemplo, agora lá embaixo... Na Rábida? Na Rábida tinha muita gente também, que até me admirou ter bastante gente. E as primeiras provas, a primeira prova deste ano foi a rampa da Porca de Mursa, ficou em segundo? Sim, foi a rampa da Porca de Mursa, é assim, eu podia ter ficado em primeiro, só que quando fomos a dar por ela estava um amortecedor partido, ou seja, tinha perdido o óleo. Né? E eu andava ali com um bocado de medo, porque sem amortecedor, o mecânico até disse, não vamos correr, eu disse, não, correr eu vou correr. Porque não tínhamos amortecedor, né? E então andávamos sem o amortecedor da frente e a roda saltava muito, mas mesmo assim ainda consegui quase ir para primeiro, mas não deu. Faltou ali umas milésimas que eu tive medo de arriscar mais. Claro, mas mesmo assim ficou em segundo, sem amortecedor e nota-se, logo na condução nota aquela turbulência no volante e tudo mais. Sim, porque é muito a vibrar o carro, é assim, como é óbvio também sabia que ia correr risco, que a qualquer hora podia ter um deslize, né? Porque a roda não tem a aderência que devia ter, porque salta, não é? Sim, a desfazer uma curva não está a ter a aderência, vai a fazer em três pelo menos quando curva para a esquerda, que era o amortecedor do lado direito, ao curvar para a esquerda, não tinha tanta aderência, porque o carro apoia do lado direito, não é? E então eu ia sempre, curvava mais lento um bocadinho, com medo que aquilo descolasse. Agora para a direita não, ao curvar para a direita já curvava normal, porque eu sabia que aquela roda não fazia grande falta. Ou seja, eu vou correndo na mesma. Deixa-me só ver se as curvas é para a direita ou para a esquerda. Então... Muito bem. E a segunda prova, que foi a da Falperra?
Não, a segunda foi a Penha. Apanha, exatamente, apanha. A Valperré agora que vem, agora 6 a 8 de maio. Na Penha aqui, ficou em primeiro. Fiquei em primeiro, porque pronto, o carro já estava direitinho. Voltou ao seu lugar, não é? Ao seu habitat natural. Embora a Penha não é uma rampa fácil, não é? Mas consegui aos bocados ir adaptando também ao carro, não é? Porque também ainda estávamos em adaptação e conseguimos andar para a frente e ficar em primeiro. Sim, porque este ainda é o seu primeiro ano com norma, ou seja, ainda está-se a adaptar também ao carro. Ainda estou-me a adaptar ao carro, que é um carro, é assim, ele é muito equivalente ao outro, mas diferente na parte da condução. E depois este carro temos que acreditar nas travagens, que é onde se ganha os tempos na travagem. E eu ainda não consegui perceber, né? Porque eu sei que ele trava, mas eu ainda travo muito cedo e depois, antes de chegar à curva, ia para ainda podia travar mais tarde, aqui os metros, que ainda ganhava aqui mais umas milésimas, mas aos bocadinhos. E se vocês fazem essa preparação e conseguem perceber e ler o percurso através das provas que fazem antes das provas de preparação, não é? Sim, e depois é assim, eu este ano também estou a fazer uma coisa diferente, que é, levo a câmara de filmar, e este carro tem uma coisa boa que acusa a velocidade, acusa tudo, na câmara que filma, e depois eu no fim da subida vou ver a câmara para ver onde posso corrigir mais, e então cada vez vai-se reduzindo mais os tempos. Ou seja, consegue perceber, olha, eu aqui conseguia travar mais um bocadinho à frente e era suficiente para desfazer a curva em segurança. E aqui consigo acelerar mais, e ali, porque a câmara dá para ter essa noção. Perfeito. Mas lá está, o carro é totalmente diferente. Diria que também, este aqui, a grande vantagem também é nas retas. Como tem o turbo, você consegue ganhar tempo também nas... Sim, onde eu consigo ganhar para o outro, que o outro ganha mais a curvar é na reta. Portanto, é assim, depois de sair da curva, quando ele está direito, este carro é uma pistola autêntica. Só tem que estar atento na curva a seguir, para que trava antes de chegar à curva. para trabalhar em segurança, não é? Mas calculo que também seja um bocadinho difícil, lá está, é como disse, não é? Aquela parte de adaptação, aprender a confiar no carro, porque vocês não vão a 100, nem a 80, não é? Vocês vão a velocidades bastante elevadas. Ainda agora, lá embaixo, na Rábida, havia lá 2 sítios, o carro dava 210, a subir a montanha. 210? É. Na reta, aquilo não se pode chamar reta, aquilo é um bocadinho de... É um bocadinho de estrada, não é? Um bocadinho de estrada, 210, parece-me bem. Para fazer, naquela rampa, fui a média de 127 km/h, portanto, para fazer média numa rampa de 127 km/h, aquilo tem que atingir velocidades... Uma rampa cheia de curvas. Cheia de curvas, não é? Aquilo, mesmo aqui na Penha, aquilo que chega a dar 180. Pois, eu estou aqui a pensar, é só na reta onde tem ali é só aí, não é? Porque de resto... Não, aquilo chega a dar ali naquela reta a seguir ao tanque, ali dá. E depois na outra lá em cima, depois de passar o pneu, também consegue dar ali... acelerar assim mais um bocadinho. Até à reta da meta, até ao fim. Até ao final. Só quando se passa ali naquela curva do fim, aquilo às vezes... Assusta, não é? Não é assustar, há que ter respeito. Sim, é que ter, porque assim aquilo pode haver ali, como às vezes acontece, não aconteceu agora aqui na Penha um piloto que antes da curva o carro descolou, saiu de mais atrás e pronto, desfez o carro todo. Pois, e não convém. Isso não convém, não dá muito jeito. Não convém. E agora nas futuras provas deste ano, têm algum objetivo em particular? É assim, o meu objetivo é vencê-las todas. Embora há uma que não é fácil, né? E que é Santa Marta de Penaguião, que também é uma rampa muito... Tem ali uma parte boa no início, mas depois é muito técnica dentro e muito estreitinha. E eu aí não sei se irei apertar muito, porque também como eu posso perder uma ou duas. Portanto, sim. Quando eu chegar lá, se eu vi que já está o campeonato mais ou menos garantido, certo, não vou arriscar muito. Exato. Mas nas outras é para arriscar. Nas outras é para fazer o melhor tempo possível que consegue. É para arriscar o melhor tempo e pensar ganhá-las. Santa Marta de Penaguião é em Vila Real, certo? É na Régua. Na Régua, exatamente, naquelas, na encosta. É quem sai da Régua para Vila Real. Sim, na encosta, ou seja, tem aquelas curvas, aqueles cotovelos muito apertados. É porque aquilo tem a estrada nova, não é? E aquilo arranca na estrada nova, mas depois entra no percurso velho, que aquilo é ali um percurso muito apertado. Sim, muito sinuoso. E os carros, quais são as medidas da norma? Tem ideia? Ele é muito parecido com o Ozel, mais comprido um bocadinho. Mas em termos de medida é muito parecido. O Norma não é um carro que pode andar na estrada normalmente, pois não? Não, aquilo não tem matrículas. É um protótipo. Aquilo é um protótipo.
Nenhum deles pode andar na estrada. Nenhum deles pode circular, mesmo que tivesse matrícula, não consegue arranjar matrícula para o carro, não é? Não, porque aquilo não é um carro, ou seja, aquilo é um protótipo feito para aquilo, é quase como um carro de Fórmula 1, um carro de... Portanto, De corrida só, corrida, única e exclusivamente de corrida. não é um carro que exista em estrada. Quando às vezes tem matrícula, é carros que existem igual em estrada, não é? E são preparados para andar nas corridas. Exatamente. Ou seja, eles têm que ir no outro lado, têm que ir... Sim. Não Ou podem ir... às vezes no rally que eles atribuem uma matrícula só para andar naqueles percursos, quando acaba um troço, começa outra e é que tem uma matrícula só para isso. Exato. Muito bem. E agora, vamos falar aqui também da integração da sua filha, também na sua equipa. Creio que é um orgulho para si, não é? Ela estreou-se no seu dia de aniversário na rampa da Falperra. Como é que foi vê-la estrear-se e a ter bons resultados? Sim, assim, ela começou a andar nos kartings, né? E entretanto ela já andava nos kartings e eu, na altura, ela eu queria começar a andar nos kartings. Então eu peguei, pus-la com o Seat Leon MK3 e ela até nem tinha treinado muito, deu ali umas voltas em Palmeira e tal. E depois, entretanto, ela fazia 15 anos, fazia 16 anos no domingo, né? Mas a rampa era no sábado e no domingo. Então ela no sábado não podia correr porque tinha 15 anos. Que é uma situação caricata, engraçada. Caricato. Mas entretanto, depois eu falei lá com os homens Da organização e para poder atribuir o cartão, porque ela também tinha que ter o cartão para poder conduzir, né? E então eles emitiram-lhe o cartão só para a partir do domingo, que era quando ela fazia 16 anos, que antes não podia. Portanto, ela no sábado não fez nada, estava ali, no domingo, como é óbvio, pegou no carro para fazer a primeira subida. E eu disse-lhe, vai devagar, a primeira vez, tal. Porque ela vinha dos kartings. Porque ela vinha dos kartings. Só que ela, na primeira subida, acelerou logo muito, né? E sai muito rápido. Só que chegou à primeira curva, mete um bocadinho para o travão e o carro saiu traseiro e deu logo ali um toque. Na primeira subida. Sim. Antes, entretanto, começou logo a chorar e tal. E eu, assim, bem, a única solução é arranjar o carro para que ela suba na outra a seguir, senão ela vai ganhar medo e não quer subir mais. Entretanto, arranjámos lá, tinha algumas peças, depois arranjámos lá uma emprestada de um amigo ou outro e pusemos o carro direitinho e ela subiu na segunda subida e correu bem. Fez um tempo, novamente sem medo daquele primeiro impacto. Fez um tempo excelente, as pessoas ficaram todas admiradas. Depois já só tinha mais uma subida, na terceira subida, como ela tinha dado o toque, houve lá um diferencial que ficou sentido e então ela, à meio da subida, aquilo partiu. Portanto, e acabou por fazer só até meio, portanto, fez uma subida, começou e parou, a outra fez-la completa e a outra fez até meio naquela prova. Depois, a seguir, nas provas a seguir, então ela começou a andar e começou logo a dar cartas e as pessoas que andavam ali começaram logo a olhar para ela de canto, como quem diz, uma miúda novinha, e depois ela também não é assim muito forte, nem parece uma criança pequena. É jovem. E então as pessoas começaram a olhar para ela porque ela começou logo a andar para a frente daqueles que já andavam lá há anos. Né? Sim, porque é um mundo de homens, não é? É quase só homens a conduzir. E ela, como era uma miudinha, então as pessoas começaram ali, depois, ao fim de mesa de provas, entenderam que ela conduzia bem. Que ela veio para ficar. E começaram a acarinhá-la e a dar-lhe apoio. E a fazer parte, a ser uma do grupo. E agora, portanto, faz parte da família toda. Exatamente. E agora também agora ela conduz com o Mercedes, o agora GT4? Está a andar com o Mercedes, com o GT4, o MG GT4. E esse carro, fala-nos um bocadinho do carro também, quais é que são as características principais dele? É assim, esse carro é um carro muito bom, mas é um carro bom para circuito. Portanto, aquilo é um carro de circuito, não é um carro apropriado para a montanha. Exatamente. Ou seja, estaria mais para velocidade. Sim, aquele carro é mais circuito, velocidade, o GT4 fazia velocidade. Só que, entretanto, como ela gosta da montanha, então trouxemos o carro para a montanha, embora não é o carro indicado, mas ela, como conduz muito bem, também está ali a dar cartas e está... Porque assim, um Porsche é muito mais preparado para a montanha do que o Mercedes, porque o Mercedes também tem muito à frente, tem menos peso atrás, enquanto o Porsche pesa 1250 kg, aquele pesa 1400 e tal kg, portanto são carros diferentes. E depois é um carro muito grande também. É muito largo. É muito largo e grande. E isso faz toda a diferença na montanha, não é? Convém ser um carro assim mais... Quanto mais pequeno for, mais maneirinho melhor. Aquele não, é um carro grande, pesadão, portanto... Mas ela tem-se adaptado bem.
Ou seja, quando fizer a troca para um carro mais competitivo para a montanha, vai acabar por ser mais fácil. Sim, eu acho que sim. Aliás, ela associado para ela era mais fácil, que era um carro mais pequenininho e tal. Agora tem que se adaptar a este. Mas se calhar aconteceu o mesmo que aconteceu assim, não é? Ou seja, começou a andar com o Seat, depois acabou por já ser pouco para o andamento. E é o que vai acontecer. Ela este ano ainda vai andar bem com este, para o ano já vai achar que vai precisar de outro carro diferente. Vamos ver. Muito bem, estamos a chegar ao nosso tempo final. Eu ia-lhe só perguntar quais é que são os objetivos da JC Group Racing Team para o futuro. É assim, para o futuro, eu, como gosto muito, vai ser continuar com a montanha. E depois portanto, não sei se irei, quando daqui a um ano ou dois, começando a ter mais algum tempo, ou seja, que a minha filha, que também pega nas empresas, não é? Começar a fazer umas provas de velocidade, até lá fora, mas tudo na distração. Nível mais internacional? Na distração, para distrair, não é, como é que dizer, não é tanto para competir, mas para distrair. Ou seja, isto é o seu escape da sua vida atarefada de empresário, porque detém um grupo, que é a JC Group, que detém 23 empresas, ou seja, em várias áreas de atuação, ou seja, este é o seu escape para conseguir também aliviar um bocadinho a pressão do trabalho e do dia-a-dia? Eu também entrei nisto mais porque eu, antes de andar nas corridas, era o trabalho e era o trabalho e era o trabalho, portanto, ao fim de semana era trabalho, e então o que acontece? Eu aqui, à sexta-feira, ou à noite, ou a partir do meio-dia ou do meio da tarde, saio para as corridas e não desligo o telefone, mas é quase como se estivesse desligado. E também as pessoas já perceberam e até acabam por nem me ligar, só liga se é um amigo ou assim, nesse dia já ninguém me liga. Portanto, já perceberam que aquilo é o escape, que é para as corridas e é só para as corridas. Já perceberam que é o seu momento de para prazer, sair um bocado do stress do dia-a-dia, que é muito stress. Muito obrigado, José Correia, pela sua presença aqui no nosso Atleta Canal. E agora vocês aí em casa, para terem acesso a mais conteúdos, subscrevam o Atleta Canal no YouTube e sigam as nossas redes sociais. Até breve.